Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Eu sou o Thiago Nolasco e hoje a gente conversa com o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury. O CNE é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Educação que auxilia na elaboração de diretrizes do ensino e de políticas públicas. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do JR Entrevista. Muito obrigado, Thiago. É uma honra e um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando do assunto, né, que tem dominado aí o trabalho de vocês, que é justamente a questão do novo ensino médio, né, da reforma do ensino médio. Essa é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada recentemente pelo presidente Lula, e vocês têm que elaborar até o fim do ano, até dezembro, a questão das diretrizes, né? Para as pessoas entenderem bem o que são as diretrizes, é o que vai ser ensinado nas escolas em cada uma das etapas do ensino médio. Como que está a elaboração dessas diretrizes? Olha, o prazo é apertado, vocês vão entregar? O prazo é apertado e nós iremos entregar, e não é dezembro. A Me corrija, então, é final de outubro. Mas o prazo é até dezembro. O prazo, eu acho que é até final de outubro. Ainda perfeito. Assim, tá certo? Mas, de qualquer maneira, há perspectivas legais, inclusive de flexibilidade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas nós vamos entregar essas diretrizes no prazo, até o final de outubro. Né? Nós já criamos uma comissão nacional, de apoio, de suporte, de assessoria à comissão do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação trabalha, portanto, com grupos de especialistas para que o debate seja mais amplo, mais aberto, e consiga, de fato, percorrer todas as questões relevantes do tema. E as diretrizes, na verdade, é o próprio currículo, Quer dizer, a partir da indicação geral da lei, a partir de uma diretriz geral que a lei nos coloca, nós organizamos as diretrizes nacionais curriculares para que justamente seja o roteiro ajustado e diretamente ligado à escola. Bom, vamos falar também um pouquinho do que vai mudar, né? Principalmente, a gente tem a questão da carga horária, também de algumas disciplinas que entram. Explica pra gente, por favor, o que vai mudar. Eu acho que o aspecto da carga horária, passa para 3.000 horas no escalonamento, evidentemente. Também foram mantidos os chamados itinerários formativos, foram reduzidos em relação à perspectiva total anterior, da lei original, e foram mantidos em áreas que, digamos assim, proporcionam uma dedicação futura de acordo com o interesse dos estudantes, áreas como matemática, português, ciências, áreas mais amplas, que também favorece e facilita a universalização para todo o território nacional desses itinerários. Uma crítica que era feita é que os itinerários anteriores, eles teriam sentido em alguma escola, mas não seriam abertos a todos. Isso é até importante explicar também, né? Que assim, no ensino médio, da forma como estava, o aluno podia escolher uma área que ele ia se dedicar mais, né? Isso. E assim, havia uma crítica de que em alguns momentos isso não era muito bem aproveitado, esse tempo. O primeiro isso. Segundo, uma sensação e uma perspectiva de exclusão, Quer dizer, isso não estaria disponível a todos os estudantes de suas escolas, Agora, com a especialização organizada em áreas vinculadas à formação geral básica, mais diretamente vinculadas à formação geral básica, que é a formação comum a todos os estudantes do país. Hoje, essa formação geral básica atinge 2.400 horas. No caso do itinerário se organizar a partir da perspectiva profissionalizante, tecnológica, etc., essa formação geral básica pode chegar até 2.100 horas e o restante integrado com a formação profissional e tecnológica do estudante. Em relação aos itinerários, obviamente, traz um ganho para os estudantes na medida em que vai haver uma maior concentração deles em bases utilizáveis para o interesse contínuo dele na educação superior. Por exemplo, se eu escolher as áreas de matemática, etc., obviamente eu estou escolhendo áreas onde a matemática
tem um papel estratégico essencial. Não é? Se eu escolher as humanidades, ou se eu escolher ciências, e por aí vai. Isso vai ser acessível a todos, porque isso deriva da formação geral básica mesmo. Não é? E a ampliação da formação geral básica também traz para os estudantes, tá certo? Uma consolidação maior de cultura, de informação e de formação mais sólida, não é? Que se comunica de maneira bem articulada com os itinerários que irão vir. Professor, sempre tem uma discussão muito grande a respeito da qualidade do nosso ensino, né? Uhum. Esse novo ensino médio vai nos aproximar do que é praticado nos países que têm aí a educação de maior qualidade? Vai porque, veja, há muitos anos, muitas décadas, esse tipo de processo formativo, esse tipo de organização curricular já vinha sendo praticado nos países desenvolvidos, especialmente nos países do OCDE, que nós temos notícias mais detalhadas, tá certo? Um amigo meu, por exemplo, fez o ensino médio, né? Quase na mesma data que eu, ele já teve essa escolha, ele escolheu a matemática, né? Ele escolheu as exatas, ele se especializou em matemáticas e ciências. Ele hoje é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Brasil, o INPA, que é uma das maiores instituições, mais reputadas instituições, né, da pesquisa matemática no mundo, né? Inclusive, um pesquisador do INPA ganhou a medalha Fields, que é o Nobel da matemática aqui do Brasil. Portanto, certo? E ele fez em Portugal, certo. Né? Nos anos 70. Tá certo? Então, nos anos 70, em Portugal já havia essa escolha. Não é? Na Austrália, já há muitos anos e décadas, há essa escolha. Na França, etc. Bom, enfim, é uma perspectiva que já vinha sendo tratada com desenhos distintos, mas já vinha sendo aplicada há muitas décadas. Portanto, obviamente, nós estamos atrasados em relação a essa reforma. Isso vai significar um processo de inclusão maior dos estudantes na educação superior e um proveito maior dos estudos futuros deles. Bom, e com vocês concluindo, né, a etapa de elaboração do conteúdo, né, que vai ser passado para os estudantes do ensino médio, tem a efetivação de começar o novo ensino médio, que é no ano que vem, principalmente as secretarias estaduais vão ter que implementar o que foi elaborado por vocês. Esse cronograma está com um prazo apertado, está com um prazo adequado? Como que está? Prazo é apertado, porque foi muito, digamos assim, longa. Não é? A discussão, né? Foi longa, foi muito longa a discussão. Né? A gente está falando principalmente da discussão do Congresso Nacional, né, professor? Passou para a Câmara, foi para o Senado. Voltou. O Senado alterou, portanto, teve que voltar para a Câmara. Isso tudo demora, tá certo? Então, evidentemente, aperta-se o prazo que vem, não é? Não é possível mais você ter folgas ou tranquilidade. Já não havia um grande prazo, agora o prazo ficou mais apertado. E é por isso que nós, o Conselho Nacional de Educação, quer entregar isso para a sociedade brasileira até final de outubro, novembro, porque as escolas têm perspectiva de implantar já no planejamento de 2025. Né? Quer dizer, já tem uma perspectiva das redes se organizarem, se reorganizarem, né? Porque estavam organizadas na lei de 2017, se reordenarem para que consigam executar, não é? E pôr em prática essas novas diretrizes espelhadas. E a gente está falando da rede lei. Pública e da rede privada também. Da rede pública e da rede privada. Agora, os números são acachapantes. Né? Na rede pública, hoje, pelo censo escolar, nós temos cerca de 48 milhões de alunos. Tá certo? No ensino médio? No ensino médio público. No ensino médio, não. Na educação básica inteira. Educação do básica Fundamental toda. 1 ao ensino médio. Tá certo? Só no ensino médio, a rede pública agrega cerca de 7 milhões de alunos. E a particular, 1. Não é? Só no ensino médio, tá certo? Na educação básica é 47, quase 48 milhões geral na educação básica, sendo mais ou menos 9 milhões na particular. Então, a imensa maioria da educação pública, o país depende, obviamente, da formação desses milhões de crianças e jovens na educação pública brasileira, não é? E, obviamente, é por esses que a gente tem que zelar muito, porque é uma questão de direitos, são muitos expressos esses direitos, na desigualdade acumulada dessas crianças. Eu mesmo fiz o ensino
médio todo na escola pública. Professor, e falando, o senhor comentou sobre 2017, né, que a gente teve a reforma, uma outra reforma do ensino médio, e a gente também teve a questão aí da pandemia, depois em 2019, 2020, né? Como que ficou a situação do ensino como um todo pós-pandemia? Evidentemente, com o impacto da pandemia, né? A gente se referou desse impacto? Veja, é importante que a gente reflita no seguinte: o aprendizado de jovens e crianças na educação básica, ele não foi capaz de acompanhar a inclusão da matrícula. Então, houve uma grande busca ativa de estudantes, houve uma grande... aliás, eu considero isso uma grande vitória, né, por diversos governos em manter a busca ativa de inserção de crianças na escola, né, e jovens na escola. Isso é também importante explicar, né, professor? Por exemplo, a gente sabe que existe uma criança, vocês têm um registro dessa criança, nos programas sociais, por exemplo. Claro. E às vezes essa criança não está ali matriculada numa escola. Então, a busca ativa é ir até a casa da família e pegar essa criança e a gente sabe que existe, incentivar para ela participar da escola, né? Existe a criança que não foi para a escola e a gente sabe que existe a criança que saiu da escola, tá certo? Então, essa busca ativa abrange todas essas perspectivas, mas, evidentemente, a inclusão, não é, que talvez tenha sido iniciada ou aprofundada a partir de 94, 95, né? Ela foi contínua pelos governos anteriores, né? E resultou em números muito importantes, esses que eu acabei de passar. Hoje, se a gente for considerar o censo escolar, 1.400.000 crianças jovens de 4 a 17 anos não estão na escola. É um número muito, muito mais baixo do que a gente já teve. Repete esse número, por favor. 1.400.000. Não estão na escola? Não, 1.004.000. Desculpe. 1.004.000 crianças não estão na escola. De que idade? De 4 a 17 anos. E é aí que entra a busca ativa. Aí que entra a busca ativa. Mas esse número, eu quero te dizer, Tiago, é muito menor do que sempre foi. Quer dizer, é um número que vem caindo. Não é? Inclusive, a pandemia não teve como efeito dramático, drástico, não é? O importante, a queda da matrícula ou o abandono da escola, tá certo? Claro que teve, a gente vai sentir ao longo dos anos isso. Vocês têm por região essa questão? Tem tudo, porque o INEP tem o censo escolar, é por região, tem por município, há uma troca de informações grande com as redes municipais, com as redes estaduais, etc. Não é? Com os conselhos estaduais municipais de educação, inclusive. Mas o que já de imediato, pós-pandemia, pôde-se calcular, porque nós hoje trabalhamos com dados do censo de 2022, não é? que foi o que foi anunciado em 2023. Esse ano a gente começa a trabalhar com dados de 2023, né? E é importante ver a decorrência de um ano para o outro. Em 2022 não houve um impacto drástico na matrícula, né? E ainda a gente vai ter o SAEB agora, desse ano, para nos indicar como é que está o aprendizado geral. O SAEB de 2021 apontou um dano grande que foi cerca de 25% a menos, ou seja, 25% a mais de perda no processo de alfabetização de criancinhas de 7 anos. Eles não estavam na escola e esse é uma faixa etária que não dá para fazer muita distância. Né? Mas a coleta foi em 21. Então, veja, é importante a gente ter noção que também vínhamos... E isso que eu estava dizendo no começo, tá certo? Embora a busca ativa tenha sido feita de forma intensa, embora a campanha para a inclusão tenha sido feita de forma intensa por diversos governos, ainda falta a mesma campanha, a mesma dedicação para o aprendizado, né? Eu acho que o novo ensino médio, a nova diretriz curricular tem que responder a isso, né? E outras medidas do governo desde o início de 23 são muito importantes de ser citadas, né? A escola de tempo integral, né? Um novo pacto pela alfabetização com avaliações mais constantes e com ações mais diretamente ligadas ao resultado da avaliação. A preocupação, não é, do governo em manter estruturas
que facilitem a permanência dos estudantes na escola, né? A evasão é altíssima, especialmente de baixa renda. No ensino médio, essa evasão alcança mais de 400 mil jovens, né? Se a gente for considerar a educação fundamental, essa evasão alcança 500 mil, um pouquinho mais de 500 mil jovens e crianças. Então, tudo que for feito para a manutenção, porque nós temos que pensar que o ensino médio ajuda muito, mas o fundamental também é estratégico, porque é no fundamental que se forma já o estudante para o ensino médio, né? Então, o esforço do governo também em reforçar o processo de alfabetização e desenvolver políticas de aprendizagem no ensino fundamental é igualmente importante ao ensino médio, né? É que o ensino médio tem interface com a educação superior e já é a porta de futuro, não é? Não só dos jovens, mas do país, né? Porque sem educação o Brasil não aprende. Bom, mas se não fizer um ensino fundamental correto, também chega no ensino médio. Você não passa pela primeira parte. Aliás, os dados do censo também demonstram que cerca de 40% a 50%, era 40%, mas subiu um pouco esse dado, de crianças matriculadas no primeiro ano do Fundamental 1 não chegam no ensino médio. Então, há uma perda de quase 50% no fundamental em relação à continuidade dos estudos, e há uma perda também do egresso do ensino médio para a educação superior. Vamos calcular, cerca de 20% dos que egressam do ensino médio alcançam a educação superior e muito poucos alcançam a universidade pública. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu vou dar um recado. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às quartas-feiras, às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. A gente estava falando da pandemia, né? E aí tem a questão do ensino híbrido, né? Que ficou muito difundido, principalmente após a pandemia. Já existia, mas cresceu bastante, principalmente no ensino superior, né, professor Luiz? Tem muitos cursos sendo oferecidos com ensino híbrido, uma parte sendo feita à distância, uma parte sendo feita nas universidades, né? Provas, algumas aulas. A gente sabe como que está essa questão do ensino híbrido como um todo na nossa educação? Como vocês acompanham isso? Não, eu posso dizer o seguinte para vocês. A gente sempre tem o censo, agora, educação superior, embaixo do braço, né? É fundamental. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. No caso da educação à distância, houve um crescimento absurdo, imenso, né? Absurdo. Imenso. Não é absurdo porque nunca é ruim. A matrícula nunca é ruim estudo, por isso não é absurdo, mas é imenso. E a qualidade, como é um crescimento imenso da educação superior. Não é? Para você ter uma ideia, cerca de 63% da matrícula em 2022 de novos estudantes de toda a educação superior foi à distância. Não é? Se eu for olhar só a licenciatura, as licenciaturas, né, e a pedagogia, eu vou chegar a um número de mais ou menos 75%, 72% da matrícula, né, em educação à distância, tá certo? Já instaladas. O Brasil hoje tem cerca de 9 milhões e 600 mil matriculados. Já tem 10 milhões, porque o censo corresponde ao ano de 2022, né? Deve ter ultrapassado já os 10 milhões. De qualquer maneira, desses, cerca de 4 milhões e 200 por aí são em educação à distância, tá certo? Hoje, né? Se eu for ver a matrícula da educação à distância, não os ingressantes, eu falei agora dos ingressantes. Se eu for ver a matrícula da educação à distância, nas licenciaturas, por exemplo, ela chega a 72%. Se eu for ver os ingressantes das licenciaturas na educação à distância, eu vou ter o seguinte número. Em instituições particulares de educação à distância, a nova matrícula chega a quase a mais de 90% de licenciatura. Impressionante, tá, os números. Então, veja, são números bastante significativos, amplos, né? E que nos revela uma imensa responsabilidade com o processo avaliativo da educação à distância, né? E com o processo regulatório adequado em relação à expansão da educação, né? O Brasil ainda é um país relativamente com poucas matrículas de educação superior. Nós temos a metade da população de 24 a 37 anos fora da universidade, com diploma de educação superior em relação aos países do OCDE.
A metade, tá certo? Também a metade da população mais velha, né? Até os 65 anos, com curso superior completo, em relação aos países da OCDE. Ou seja, o Brasil forma ainda uma quantidade pequena, né, de profissionais qualificados, enfim, que possam participar ativamente do processo transformador, econômico e social, de combate à desigualdade. Sem educação você não combate a desigualdade. Sem um exército de bons técnicos, profissionais, você tem dificuldades de desenvolver políticas sociais, né, e econômicas que combatem a desigualdade, tá certo? E pelo contrário, os que não se empregam desse grupo, eles ampliam a desigualdade, tá certo? Eles passam a ingressar, não é, em situação de desemprego e, obviamente, de baixa renda e, obviamente, de desiguais. Está muito claro que a educação é a forma da pessoa ascender, né? É a forma do país ascender. Também, né? Tá certo? Das pessoas que compõem o país, né? Quando a educação é baixa, quando há uma baixa efetividade da empregabilidade de diplomado de educação superior, que é o caso brasileiro, não é? Você tem, obviamente, um abatimento na indústria, você tem queda de produtividade, você tem integrantes da elite proprietária que perdem as suas propriedades, porque não tem recursos humanos adequados para competir. Não é? Então, quer dizer, é sistêmico. Se reflete claramente na economia. Claro, se reflete, né, na infraestrutura, na saúde, nas políticas públicas. É evidente, porque todas essas áreas dependem de especialistas, dependem de recursos humanos qualificados. Não é? E se a gente for considerar dados do final de 22, bem do finalzinho de 22, a gente vai verificar, mas foi uma reportagem do Estadão, se não me falha a memória, de uma pesquisa feita por Instituto iDados, não é? Que aponta cerca de 5,4 milhões de diplomados no Brasil sem emprego adequado ou sem nenhum emprego, de diplomados. Não é? Se a gente for ver por área, nós temos aí uma situação trágica, tá certo? 12% na área de saúde, não chega a 10% na área de ciências sociais aplicadas. É muito grave a situação do desemprego de diplomados. Não é? Hoje, o emprego informal, Tiago, para você ter uma ideia, acolhe diplomados. O emprego informal, que devia ser aquele disponível para quem não estudou, ele acolhe diplomados. E o emprego formal é uma chaga imensa que combate a produtividade econômica, industrial e econômica brasileira. Bom, e eu te convido para continuar assistindo o JR Entrevista. Logo depois do intervalo, a gente continua conversando com o presidente do Conselho Nacional de Educação. Continue conosco. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury. Professor, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da educação superior, né? Também o senhor comentou aí de muitos diplomados, milhões de diplomados que estão sem emprego no país. Como melhorar a qualidade do nosso ensino superior? Currículo. A palavra-chave é currículo. É um reordenamento no processo formativo. Currículo, competências, tá certo? Estímulo, não é, ao estudo por meio de objetos de conhecimento que integrem competências, aproximação ao ambiente profissional, mais práticas, tá certo? Menos aula burocrática, menos conteudismos e mais competências. Eu acho que são coisas muito importantes, não é? Felizmente, o INEP, que é o órgão avaliador, e a Secretaria de Regulação, que é o órgão regulador, nesse momento, nesse governo, vem reordenando esse processo regulatório avaliativo para que estimulem, por uma avaliação adequada e por uma regulação em normas adequadas, estimule as instituições a ampliarem o seu padrão de compromisso com a sociedade, com o egresso e com o impacto da formação, que significa empregabilidade. Eu acho que são coisas articuladas. Depende das instituições, mas depende também no processo de regulação e avaliação adequados, que está em curso pelo ministro Camilo Santana. Não é, esse é um desafio grande, mas que ele vem ampliando e desenvolvendo com a competência que ele sempre demonstrou na vida pública. E é importante também que a gente tenha a clareza que as instituições devem, obviamente, ser estimuladas pela avaliação, não é, no sentido de se aproximar mais das razões de desenvolvimento. A expansão da educação superior tem que estar vinculada à expansão da economia, ao combate à desigualdade social, ao combate da pobreza, à ampliação dos direitos da sociedade brasileira.
Ou seja, daria para a gente falar muito tempo sobre isso, né? Mas eu vou mudar de assunto. Prometi falar pouco. Professor, eu vou mudar de assunto porque a gente tem que falar, antes de terminar o programa, sobre a questão da inteligência artificial. Sim, isso né? é muito A inteligência importante, artificial está aí, cada dia sendo mais desenvolvida. Como que vocês acompanham os impactos positivos e negativos dessa tecnologia no ensino? Olha, na verdade, eu acho que os impactos tendem a ser só positivos, tá certo? Impacto negativo é quando há distorção da aplicabilidade, evidentemente, né? Aí não é impacto, tá certo? Aí é uma distorção, é algo Aí chega a ser fraude, né? Cabível, exato, como fraude, cabível de supervisão policial, etc. Né? O que eu posso dizer, em primeiríssimo lugar, que mesmo antes da inteligência artificial ter, digamos assim, ampliado seu espaço no processo de interação, né, das tecnologias de comunicação e informação, mesmo antes disso, o Conselho Nacional de Educação desenvolveu diretrizes para a formação em informática, desde a escola básica, desde do primeiro ano da escola fundamental, do Fundamental 1 até o ensino médio. Essas diretrizes já estão votadas e já estão sendo aplicadas. Isso é uma antessala importante para a admissibilidade do proveito adequado da inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem que ser aproveitada. E aproveitar a inteligência artificial como um incremento da tecnologia de informação e comunicação no processo pedagógico, ou como um ordenamento pedagógico mesmo, não é? Precisa de preparo, precisa de competências prévias, tá certo? Você não consegue dizer, não, a partir de amanhã é IA aqui. Não consegue, as pessoas não usam, né? Eu acho que o maior desafio nosso na IA é a restrição ainda do acesso, não é? Às potencialidades e as perspectivas da inteligência artificial no processo mesmo de ensino-aprendizado, no processo pedagógico, no caso da formação escolar até a educação superior. Ou seja, ali usar também, aliando ali com o ensino... com a educação passada pelo conteúdo passado pelos professores. Claro, os professores têm que ser os primeiros a terem, digamos assim, familiaridade, não é, com as tecnologias vinculadas à inteligência artificial. Eles têm que ter essa familiaridade, não é, porque não são só professores de informática que vão utilizar, são professores de ciências, professores de química, né? Professores de história, de filosofia, não é? E isso leva a um impacto importante na formação de professores. O CNE fez agora, organizou uma resolução já homologada pelo ministro Camilo Santana em julho, no início de julho, no finalzinho de junho, que é a Resolução 4 de 2024, que trata do incremento e do novo ordenamento do processo curricular de formação de professores, incluindo já tecnologias ativas como essas vinculadas à inteligência artificial. Professor, nosso tempo está bem no finalzinho, de forma bem rápida, a questão do Rio Grande do Sul, que teve que ter uma readaptação, né, total por conta das enchentes lá do calendário, as escolas muitas usadas como abrigos. Como que está a questão? Muito submersas, né? Muitas. Eu tive lá uma situação muito complicada. Você sabe, né? O CNE, momentos após a tragédia, né, o CNE organizou uma resolução reordenando o calendário escolar em contato com a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que coordenou com os municipais. Nós fizemos uma resolução reorganizando o calendário escolar, tá certo? E atividades pedagógicas, currículos continuados e tantas outras ações vinculadas, né, a mitigar o desamparo de milhares de estudantes, tá certo? E de famílias, né? A mitigar esse desamparo com uma alteração do calendário e com práticas possíveis de serem desenvolvidas na medida que fosse sendo resolvida a questão, né? Para não esperar totalmente a solução para que voltasse completamente, mas conseguimos escalonar um procedimento de retorno a atividades de ensino-aprendizado. Essa resolução foi homologada imediatamente pelo ministro, foi quase em tempo real. O CNE resolveu, o ministro homologou, o ministro fez um trabalho muito rápido e o MEC também tem que ser elogiado, ele deu todo o suporte ao procedimento do socorro, não é, às vítimas, especialmente o socorro que levasse a superação e a compensação, não é, do drama de ficar sem escola, de ficar sem aula, de não ter contato com o professor e de perder a própria casa.
Professor, e para encerrar, falar do futuro do CNE. Depois de uma jornada de quase 12 anos, né, do senhor à frente do CNE, o senhor vai deixar o CNE neste mês ainda, correto? Exatamente. Bom, praticamente aqui é minha despedida do Conselho de Educação. Poxa, a gente fica honrado com a sua presença aqui. Para mim também. Para o futuro, o legado que o senhor deixa no CNE? Eu acho que o Conselho Nacional de Educação, sim, não eu em particular, mas o Conselho Nacional de Educação, né, é um órgão ativo, dinâmico, construtor de políticas especialmente dedicadas à amplitude e ao acolhimento dos direitos da sociedade brasileira. Aqueles direitos, inclusive, que as pessoas acham que estão tendo, mas não estão, tá certo? O direito à matrícula, a crianças com deficiência, o direito à matrícula a pobres, o direito à tolerância dentro da escola e do acatamento, do envolvimento, da sociabilidade a partir da diversidade, não é? Isso é muito importante, não é? O espaço escolar, ele vale muito mais só do que os conteúdos de conhecimento, porque é por meio dessa convivência, não é, que o aprendizado se dá, não é, e que o interesse, não é, para o que se ensina, se expressa no aprendizado. Então, veja, o CNE se preocupa muito com esse processo de acolhimento e de ampliação dos direitos, né? As políticas que nós desenvolvemos, as resoluções, os pareceres, as normas, né? A interação nossa com as redes nacionais, com as redes estaduais, com os conselhos estaduais, com as redes municipais, com os conselhos municipais, né? Nosso envolvimento com as instituições públicas e particulares, tudo isso demonstra uma direção, o acolhimento e o direito ao aprendizado e o impacto desse processo de aprendizado para a vida das pessoas, para a melhoria de vida das pessoas e, obviamente, para a melhoria de vida do país, para nós termos um futuro e não um passado à nossa frente. Bom, hoje conversamos aqui no JR Entrevista com o presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Luiz Cury. Muito obrigado pela entrevista. E lembrando a você que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.